Não há dúvidas de que existem uma porção de lugares desconhecidos ou pouco explorados. Um dos grandes impulsos para viajar é a descoberta, que fica ainda mais interessante se forem lugares surreais do mundo, todos com aquele toque especial da natureza. Para sua sorte, estamos trazendo para você os 10 lugares reais que parecem de mentira. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse. Agora conheça esses lugares. É comum olhar fotos pela internet e pensar: uau, esse lugar existe? A boa notícia é que pelo menos boa parte deles existe sim e em sua maioria formam fenômenos naturais e geológicos impressionantes. Muitas destas formações malucas que vemos em fotos tiveram origem há milhares de anos e até hoje intrigam cientistas e pesquisadores. Montanha das Sete Cores. Ilhas Maurícias Peru, também conhecida como Vinicunca ou Arco-Íris, situada na Cordilheira do Vilcanota, a 5,2 mil metros acima do nível do mar no distrito de Pitumarca. Suas encostas e cumes são decorados por franjas em tons intensos de fúcsia, turquesa, roxo e dourado. As cores que decoram as encostas da montanha resultam de uma história geológica complexa, com sedimentos marinhos, lacustres e fluviais, de acordo com um relatório do Escritório de Paisagismo Cultural da Diretoria de Cultura de Cusco. Esses sedimentos, transportados pela água que antes cobria todo o lugar, datam dos períodos terciário e quaternário, ou seja, de 65 milhões até 2 milhões de anos atrás. Caverna da Melodia. Escócia. A Caverna da Melodia, ou Gruta de Fingal, é uma caverna na desabitada ilha de Staffa, na Escócia, e é parte de uma reserva nacional. É formada inteiramente de colunas de basalto de formação vulcânica e foi descoberta pelo naturalista Sir Joseph Banks em 1772. O tamanho amplo da caverna, sua entrada em forma de arco, o formato de seu teto sustentado por altas colunas de basalto, que se elevam desde a entrada até o fundo da gruta, o fundo da caverna que lembra um altar de pedra, e os sons que ecoam acompanhando o marulhar das ondas lembram o ambiente de uma catedral. Daí surgiu o nome da gruta, que em gaélico Ebimboaime significa a caverna melodiosa. Tá gostando desses lugares? Então já deixa seu joia, e vamos para mais lugares reais que parecem mentira. Porta para o Inferno. Deserto Caracum, Turcomenistão. Buraco que cospe fogo. Tem 70 metros de diâmetro. E fica em Caracum. Seu brilho pode ser visto de longa distância. A área tem uma quantidade significativa de petróleo e gás natural, e o incêndio começou quando geólogos da ex-União Soviética perfuravam a região. Em 1971, para obter gás, o chão sob a plataforma cedeu e abriu o buraco. O poço de fogo foi o resultado de um erro de cálculo simples por cientistas soviéticos. Em 1971, os geólogos perfuraram uma caverna subterrânea para obter gás, temendo que a cratera emitisse gases venenosos. Os cientistas tomaram a decisão de colocar fogo pensando que o gás iria queimar rapidamente. Mas as chamas não acabaram em mais de 40 anos, em um símbolo poderoso das vastas reservas de gás do Turcomenistão. Enquanto isso, visitantes viajam até lá para conferir o fenômeno de perto. Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos. Como descrever um ícone? Descoberto em 1807 por Lewis e Clark, nada que você disser será capaz de fazer justiça ao Parque Nacional de Yellowstone, uma das criações mais espetaculares da Mãe Natureza. O Parque Nacional de Yellowstone é o mais antigo e talvez o mais famoso parque nacional dos Estados Unidos, situado ao extremo noroeste de Wyoming, a cerca de 90 quilômetros ao norte do Jackson Hole e se estendendo ao longo das fronteiras do estado em Idaho e Montana. O Yellowstone contém cerca de 9.000 quilômetros quadrados de lagos de águas cristalinas, impressionantes desfiladeiros, vastas pradarias e quedas d'água. No entanto, o parque é mais famoso por seus geysers. O parque é muito bonito nos meses de verão, mas uma visita fora de temporada é mais tranquila. Outra maneira de encontrar paz e tranquilidade é desviar um pouco mais da extensa rede de estradas pavimentadas do Yellowstone. Cerca de 3 milhões de visitantes vêm ver o Old Faithful entrar em erupção. O vapor das termas de Mammoth Hot Springs e as centenas de pequenas poças de lama borbulhar. Geleira Mendenhar, Alasca, Estados Unidos. O glaciar Mendenhar está situado no Vale de Mendenhar a aproximadamente 19 quilômetros de Juneau, Alasca, nos Estados Unidos. O glaciar foi batizado como Glaciar Alck,
pelo naturalista John Muir em 1879, foi rebatizado em 1892, em honra de Thomas Corwin Mendenhall, superintendente do US Coast and Geodetic Survey entre 1889 e 1894. Se estende por 19 quilômetros de comprimento, desde o campo de gelo de Juneau, sua origem, até o Lago Mendenhall. Entre 1948 e 2005, o ponto terminal do glaciar, que flui através dos subúrbios de Juneau, recuou 580 metros. Desde 1910, ano da criação do Lago Mendenhall, o glaciar recuou 2,8 quilômetros. Deadvley, um vale surreal na Namíbia. O nome Deadvley significa exatamente o que ele é: um vale morto. As árvores secas e retorcidas possuem cerca de 900 anos e continuam em pé por conta dos nutrientes do solo. Era um lago salgado rodeado por dunas ricas em ferro. A água secou, virou uma argila e deixou a textura craquelada com relevos brancos. Tem cerca de 350 metros somente de areia em altura. Os mais aventureiros se arriscam a subir até o topo e eu teria ido se tivesse chegado na primeira hora da manhã. Carregasse uns 3 litros de água e tivesse parceiro para a empreitada. Caverna em Waitomo, Nova Zelândia. As cavernas em Waitomo são as cavernas mais famosas da Nova Zelândia por serem lar de milhares de seres bioluminescentes. As cavernas encantam a todos que visitam por serem belíssimas e repletas de maravilhas da natureza. Elas foram descobertas no final do século XIX pelo chefe Moritat Tinoral, em 1889. Foram abertas aos turistas com os moris, índios nativos da Nova Zelândia, como guias locais. Muitos dos funcionários que trabalham nas cavernas hoje são descendentes diretos do chefe Tenit Noral e sua esposa, Uti. A caverna e suas terras foram devolvidas a Grave sua família em 1989, após um período de administração governamental. As cavernas estão localizadas em uma região de abundante rocha calcária. As estruturas das cavernas que vemos hoje começaram a se formar há cerca de 30 milhões de anos a partir dos ossos e conchas de fósseis marinhos, que endureceram em rochas sedimentares após serem coletadas no fundo do mar. Existem aproximadamente 300 cavernas conhecidas na região de Waitomo. Os insetos luminosos encontrados nas cavernas Waitomo e Ruacuri são as larvas de uma espécie de mosquito chamado Arachnocampa luminosa, que é único na Nova Zelândia. O brilho que vemos vem da cauda do inseto, que é bioluminescente. Geyser, Black Rock, Estados Unidos. Localizado dentro de uma propriedade privada, cujos donos são os criadores do Burning Man Project, o Free Ranch passou muito tempo fechado ao público. Por anos só foi possível observar essa obra da natureza. Com um toque humano valar, a partir da State Route 34, ao norte da cidade de Gerlach, nos Estados Unidos. O município se encontra a cerca de 25 minutos de distância da atração. Em 2018, as portas foram abertas pela primeira vez. Desde então, é possível reservar passeios na natureza aos finais de semana. Tem cerca de 6 a 10 metros de altura, vomitando água fervente do topo de seu pico para o chão, fluindo para baixo em rios coloridos em um estilo mágico de osso, e fica ainda mais estranho considerando que isso não é exatamente natural. Angkor Wat, Camboja. É um templo situado a 5 quilômetros a norte da cidade de Siem Reap, na província homônima do Camboja. É o maior e mais bem preservado templo dos que integram o assentamento de Angkor. É também o único que restou com importante significado religioso, inicialmente hindu e depois budista, desde a sua fundação. Eleita maravilha do mundo moderno, o templo Angkor Wat é a maior construção religiosa do mundo. Construído no século XII, é dedicado ao deus hindu Vishnu, com formato de mandala e todo talhado em pedra, com 5 torres. Seu complexo é absolutamente assimétrico, rodeado por um fosso com 4 grandes portões alinhados aos pontos cardeais. Ao chegar no lago externo, a vista das 5 torres refletidas na água é o cartão postal de Angkor Wat. A beleza é de tirar o fôlego e dar uma noção do que está por vir. Nas torres centrais, que abrigam 3 andares, tem a parte de culto no último. Lá os monges praticam suas rezas. Oásis, Huacachina, Peru. Em meio a um deserto de imensas dunas que se movem constantemente ao soprar do vento está um dos lugares mais fantásticos e diferentes que você poderá conhecer no Peru, o famoso Oásis de Huacachina. Como assim? Um oásis na América do Sul? Isso existe mesmo. E sim, você não ouviu errado.
a cerca de 400 quilômetros de Lima e do ladinho da cidade de Ica está Wakachina. Um típico oásis no meio do deserto com um laguinho no centro e grandes palmeiras ao seu redor. Um oásis exatamente do jeito que você sempre imaginou que seria. Wakachina é pequena e simples, mas, apesar do seu tamanho tímido, o lugar não decepciona os incontáveis turistas que passam por lá todos os anos, sendo um destino imperdível para quem está passando as férias em Lima e arredores. A primeira coisa que você deve saber sobre Wakachina é que o oásis é um lugar extremamente turístico. Por lá você encontrará pessoas do mundo inteiro e incontáveis agências oferecendo passeios pelas dunas. Apesar de ser um lugar incrível, o oásis não tem tantas atrações, sendo que a melhor opção para o seu roteiro é passar uma noite em Wakachina. Assim, você poderá fazer o passeio de buggy no final da tarde e depois curtir um dos principais atrativos do lugar de assistir ao pôr do sol no deserto. O que você achou desses lugares? Se sentiu atraído para conhecer, pois é incríveis e surreais são esses lugares. Se você gostou, se inscreva, ative o sininho e deixe seu gostei e comenta também o que achou e se já conhecia algum desses lugares.